tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Nesse grande esforço de servir ao Cristo, de servir na grande obra que Jesus estabeleceu aqui na Terra. Hoje nós temos a alegria de falar a respeito de um tema que é sobre a juventude. E aí, quando o Jimmy, o nosso Edmilson, ele comentou a respeito dessa possibilidade, eu fiquei pensando qual seria a melhor estratégia, o melhor encaminhamento. Falar para os jovens que estão na fase própria, daquilo que a Terra chama de juventude, ou falar para todos nós que nos sentimos jovens, ou como nós gostamos de falar, nós que somos jovens há mais tempo. Ou seja, que já temos alguma estrada percorrida, muito além dos poucos anos iniciais. Essa é uma boa saída, não é? Porque a gente consegue dessa forma se sentir jovem, porque para nós, espíritos imortais, que estamos na Terra há milhares e milhares de anos, há muitas e muitas reencarnações, muitas existências, com experiências, muitas delas positivas, outras nem tanto, mas uma longa jornada de experiências. Em muitos momentos, como jovens, nós fomos desenvolvendo a nossa estrutura mental, a nossa condição espiritual, e hoje estamos aqui com a oportunidade de refletir um pouco mais sobre essas questões. Uma primeira pergunta que surge possivelmente para todos nós, e eu não vou me estender muito nela, é: o que é efetivamente ser jovem? Então, eu fui buscar para, de alguma forma, nos esclarecer, para nos esclarecer a respeito dessa questão. Nós temos algumas legislações no Brasil, por isso que eu falei que não iria me estender muito, e que fala a respeito do que é ser criança, jovem e adulto no nosso país. Então, o primeiro desses instrumentos jurídicos legais é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, segundo esse ECA, criança é até 12 anos, de forma incompleta. O adolescente iria de 12 a 18 anos. O jovem é uma denominação mais ampla e mais genérica, iria dos 15 aos 29 anos, mas já não é estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, sim o da juventude, que é uma outra normatização do nosso ordenamento jurídico, das nossas leis, que define o que é ser jovem. Mas existem algumas pequenas confusões. Por exemplo, um jovem adolescente, ele vai de 15 a 18 anos. Então, ele pegaria, por exemplo, parte de um estatuto e possivelmente parte de uma outra legislação. Então, às vezes, é um pouco confuso para a gente mesmo, dizer assim, olha, o que é criança, o que é adolescente, o que é jovem. Esses termos, eles, do ponto de vista administrativo, organizacional, ou mesmo jurídico no nosso país, ele pode significar qualquer uma dessas questões. Por exemplo, um jovem adulto seria de 18 a 21 anos. E aí esses indivíduos estariam submetidos na nossa legislação tanto ao Estatuto da Criança e do Adolescente quanto o Estatuto da Juventude. E idosos seriam os irmãos e irmãs que têm idade igual ou superior a 60 anos. Então, do ponto de vista prático, quando a gente pensa na juventude, nós temos uma população brasileira muito diversificada. Talvez a população brasileira seja uma das mais diversas
que nós temos no planeta, porque alguns países têm etnias muito bem definidas do ponto de vista genético, outras são mais variadas, mas o Brasil acolheu pessoas das mais variadas etnias. Hoje nós não usamos mais a expressão raça para a espécie humana. O termo raça não tem mais suporte genético, acadêmico, científico, nós não usamos. Então não é comum mais nós falamos assim, da raça branca, da raça ou qualquer raça dentro da espécie humana. Nós não utilizamos mais esse termo na área científica. Então, nós temos que achar outras denominações, né? Como etnias, como grupos, como comunidades, enfim, são muitos os nomes. Só que raça foi um termo que caiu em desuso. Nós usamos ainda para animais, para plantas, né? Em outras dimensões, mas não utilizamos mais no ambiente científico para a área humana. Mas vejam, a nossa população é tão variada que se nós parássemos para pensar um pouquinho, nós iríamos imaginar que os nossos jovens, eles no seu dia a dia, eles são bombardeados por um grande número de informações, por muitas ofertas, as mais variadas, e não é fácil ser jovem na atualidade. Porque nós temos as pressões familiares, as pressões de decisões profissionais, as decisões do grupo familiar ou do grupo de amigos que nós temos, e temos também aquelas ofertas de coisas que não são positivas para a juventude, ou em muitos casos são até ilegais, ou quando não são ilegais, podem ser imorais, sob o ponto de vista ético na sociedade. Então, os nossos jovens hoje têm tantas, mas tantas pressões e oferecimentos que, se nós não tivermos bastante cuidado no contato com os nossos jovens e também na educação e no encaminhamento deles, nós podemos ter muitas dificuldades ainda ao longo das próximas décadas, dos próximos séculos. E eu não estou falando só do nosso ambiente espírita propriamente, que também é desafiador. Estou falando de toda a questão da sociedade da Terra na atualidade. E dessa forma, quando nós pensamos no que o jovem deveria, ou aquilo que nós esperaríamos que um jovem com que ele estivesse envolvido, tenho certeza que muitos pais e mães aqui, irmãos, avós, tios, tias, pensariam que a melhor estratégia seria um jovem estar envolvido com a leitura, por exemplo. A leitura é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais interessantes, mais instrutivas, mais formadoras, que pode também ser consoladora e pode ser iluminadora das consciências do ponto de vista espiritual. Mas mesmo as leituras, se nós observarmos aí, olha, o tanto de ofertas que existem na sociedade, se o jovem abre hoje um aplicativo de celular comercial, ou um aplicativo, por exemplo, de leitura, ele é bombardeado com um grande número de itens e nós devemos refletir a todo momento aquilo que nós queremos para a nossa juventude, no nosso lar, na nossa família, no centro espírita, do qual nós participamos, e até mesmo na sociedade de um modo geral. Até porque, mesmo a leitura, que é uma das coisas mais interessantes que nós achamos, ela também pode ser perversa sob o ponto de vista de uma infinidade de coisas negativas que também podem ser ofertadas para todos nós, e em particular pela nossa conversa hoje aqui a respeito dos jovens. Nós temos uma mensagem do Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, em que o Emmanuel fala que o espírita, no conjunto das realizações espíritas, é uma engrenagem inteligente com o dever de funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina.
Ou seja, cada um de nós, como espírita, precisa se esforçar num conjunto de trabalhos, de atividades, ou mesmo de melhora interior pessoal, para realizar essas conquistas. E em relação ao jovem, não é diferente, porque ele se referiu ali a qualquer espírita. Eu entendo e sei que vários dos irmãos e irmãs aqui presentes talvez ainda não tenham optado, né, pela ideia de ser espírita. Alguns podem aqui ser visitantes, outros adotaram outras filosofias ou religiões e estão aqui para conhecer a doutrina espírita. Mas essa passagem especificamente, Emmanuel se dirigiu aos espíritas e a todos aqueles que têm preocupações espirituais com a condução das suas vidas. E o que ele, no nosso entendimento, está querendo dizer aí? Que nós somos pequenos elos de uma grande corrente na humanidade. Se essa corrente ela for frágil em algum desses elos, a corrente não vai conseguir cumprir o seu papel e o seu dever. No lar, cada um de nós integra um tipo de atividade ou contribui de alguma forma. Alguns contribuem financeiramente, outros contribuem com colaborações diversas, outras, na fase em que ainda se encontram, são mais auxiliados do que auxiliam. Mas isso faz parte da nossa experiência aqui, reencarnatória no pensamento espírita. E cada um de nós tem um papel nessa grande máquina que é a nossa convivência, não só social, mas a convivência no lar e nas instituições que nós temos. E qual seria o papel do jovem? Ou o que nós podemos fazer para acolher todos os jovens nesse processo? Então, a partir daí, tem uma série de possibilidades, e Allan Kardec, num livro muito interessante, que é um livro que se chama Obras Póstumas, que não foi escrito por ele, mas foi um conjunto de mensagens e textos e documentos publicados após a sua desencarnação. Allan Kardec faleceu em 1869, e esse livro, Obras Póstumas, foi publicado após o falecimento, a desencarnação dele. E ele tem uma série de textos interessantes, e um deles, que é a Constituição do Espiritismo, ele fala assim, olha, o próprio interesse do Espiritismo exige, pois, que nós apreciemos os meios de ação, para não ser forçoso parar no meio do caminho. Ou seja, todas as vezes que nós estabelecemos objetivos nas nossas vidas, nós precisamos pensar nos meios que nós vamos fazer para chegar até lá. Por exemplo, quando nós vamos para uma instituição religiosa, como aqui na nossa reunião, assistir um estudo, participar de um tratamento espiritual, receber o passe, né, tomar água fluidificada, ou mesmo participar das atividades de assistência e promoção social, de auxílio, né, a pessoas que se encontram em situação desfavorável. Em todas essas atividades, nós precisamos de meios de ação. E com relação à juventude, não é diferente. É muito importante que uma instituição espírita como a nossa abrace os jovens, não como aquele indivíduo que só é lembrado quando a instituição, a família ou as pessoas precisam de algum serviço para ser feito. Muitas vezes o jovem fala assim, olha, muitas vezes só se lembram de mim na minha casa, né, na minha escola, na própria instituição religiosa onde eu estou, quando alguém vai fazer uma limpeza e precisa de alguém para varrer o chão, para juntar as cadeiras, né, para poder arrumar o quarto, ou qualquer outra coisa dessa forma operacional. E uma questão que a doutrina espírita sempre nos fala é que o jovem ele tem uma força realizadora. O jovem ele é capaz, ele é inteligente, ele tem acima de tudo a energia renovadora que pode nos ajudar no próprio processo de construção. Então, para nós espíritas, o jovem no nosso meio não é um carregador de cadeiras, não é uma pessoa que possa ser subestimada na sua capacidade intelectual, moral e até mesmo de organização.
O jovem deve ser incluído em todas as nossas atividades, inclusive nós aqui no GECAL temos vários jovens que participam da nossa própria gestão, coordenando atividades, participando no dia a dia de coordenações de várias atividades, inclusive da própria diretoria. Então, felizmente, essa é uma realidade cada vez mais frequente que nós precisamos desenvolver, inclusive no nosso próprio lar. Por isso que algumas iniciativas muito interessantes foram desenvolvidas. A Federação Espírita Brasileira, que coordena o nosso movimento espírita em nível nacional, então nós temos a Federação Espírita Brasileira e em cada unidade da federação, em cada estado, tem uma federação espírita. Nós temos aqui a Federação Espírita do Estado de Goiás e que une, pela questão dos corações, das mentes e administrativamente, os vários centros espíritas do nosso estado. As instituições, os centros espíritas, não estão submetidos a essas federações. Não é uma questão de obediência, é uma questão de união. Então, as decisões que são feitas em nível da federação são feitas por todos os centros espíritas em conjunto, numa construção coletiva, em que cada indivíduo, cada instituição tem o direito de se manifestar e de decidir em conjunto. A mesma coisa em relação à juventude. Foram aprovados documentos que procuram orientar a ação da evangelização para a juventude, que é uma das coisas mais importantes numa instituição espírita, juntamente com a evangelização da infância. E nesses documentos, por exemplo, nós temos o depoimento de uma jovem de 19 anos, chamada Fernanda. Vários jovens preencheram questionários e explicaram como que eles entraram em contato com a doutrina espírita e o que eles esperavam que a doutrina espírita pudesse fornecer para eles. E a Fernanda, essa jovem, ela falou exatamente isso: olha, me imagino em um quarto muito escuro. Tenho, de algumas formas, conseguido enxergar, mas não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Então, nesse depoimento muito profundo, ela fala: olha, a minha vida às vezes é desorganizada, é bagunçada, mas a partir do momento que ela conheceu a doutrina espírita, ela começou a ver uma luz no fim do túnel, para dizer o seguinte: olha, as coisas não vão ser fáceis, a nossa vida espiritual, as nossas escolhas não são fáceis. E qual que é o papel da doutrina espírita em nossas vidas, para nós espíritas? É nos ajudar nessas escolhas, nesse propósito de recondução das nossas vidas. E, dessa forma, nós temos, por exemplo, qual que é a finalidade da educação que as nossas instituições espíritas podem e devem dar para os nossos jovens. Então, todo esse nosso objetivo aqui é para que nós unamos as nossas forças para acolhermos o máximo possível dos jovens nos nossos lares, os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, irmãos, primos, enfim, todos entre nós. E também nas nossas instituições religiosas, da melhor maneira possível, que a sociedade se prepare para acolher um jovem que hoje é completamente diferente do jovem há 40, 50, 60 anos atrás. Eu tive a profunda alegria de ser acolhido por uma mocidade espírita quando eu tinha aproximadamente 15 anos. E foi uma experiência, para mim, um divisor de águas, porque eu fui convidado por um amigo chamado Lauro Batista de Freitas, lá de Brasília, e ele me convidou para visitar a mocidade espírita que ele participava.
num primeiro momento, eu fiquei bastante interessado, curioso, um pouco apreensivo, porque eu não tinha a menor ideia do que iria me esperar lá. E aí comecei a fazer perguntas para ele, né? E algumas ele respondeu, outras ficaram um pouco em dúvida, mas eu fui tão bem acolhido, que depois de algumas décadas, estou aqui muito grato àquele companheiro que me convidou, à instituição espírita que naquela época me acolheu, e, como eu costumo brincar, sabe-se aonde eu estaria hoje, né, se não fosse aquele momento de acolhimento, de confiança, porque confiaram em mim, mesmo muito novo, me ajudaram a participar das atividades, me incluíram, respeitaram as minhas limitações, me ajudaram a vencê-las. E eu sou extremamente grato, né, por essa oportunidade que tive, e dessa forma, a finalidade realmente desse acolhimento ao jovem é, acima de tudo, possibilitar ao jovem e a todos nós o mandamento maior que o Cristo nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. Essa é a finalidade. A finalidade da doutrina espírita é, acima de tudo, nos transformarmos em espíritos melhores, em pessoas melhores, em pessoas que acreditam nas leis divinas e fazem um esforço profundo para cumpri-las, para nos integrar nesse trabalho de união de corações, de mentes, em direção ao bem. É nos transformarmos em homens, mulheres, pessoas de bem. Esse é o papel da doutrina espírita. E, nesse contexto, o objetivo fundamental seria a formação do ser humano de bem. E quais seriam os eixos relacionados com esse acolhimento da juventude? São 3, basicamente. Como nós colocamos aqui, conhecimento doutrinário espírita. Então, ao acolher o jovem, nós vamos possibilitar para ele o conhecimento espírita, já que aqui nós estamos numa instituição espírita. Nós não estamos dizendo que a doutrina espírita é melhor do que qualquer outra igreja, qualquer outra doutrina, qualquer outra religião. Nós não estamos dizendo isso. Mas o nosso papel aqui no Centro Espírita é acolher o jovem com esse conhecimento doutrinário. Para quê? Para ajudá-lo no seu aperfeiçoamento moral, no seu aprimoramento, que é o próprio objetivo de todos nós. Não é diferente do nosso papel e da nossa função aqui. E também nos tornarmos conscientes para sermos seres colaboradores com o progresso social, onde quer que estejamos, no nosso trabalho, na vizinhança, na família, em qualquer lugar, sermos representantes do bem e fazendo o nosso melhor para ajudar todos aqueles que se encontram à nossa volta. Então, o papel realmente das nossas instituições é, sim, usar o conhecimento que é da mente, da cabeça, que é cognitivo, que está relacionado com a nossa inteligência, mas também o amor, que é relacionado diretamente com o sentir. Então, o pensar ele é importante, mas nós temos que sentir e, ao mesmo tempo, agir diante de todos esses elementos. Mostrarmos para os nossos jovens que nós estamos num esforço, porque, como nos dizem os orientadores espirituais, as palavras, elas despertam interesse, mas é o exemplo que carrega. Ou seja, não adianta nada nós falarmos para os nossos jovens uma coisa e nós sermos veículos de outras. Nós devemos ter convicção naquilo que a gente faz e em busca do esforço de fazer aquilo que nós abraçamos como pensamento. Então, para nós, além de ser importante pensar e sentir, é fundamental agir. Porque à medida em que nós agimos nesse processo, nós nos transformamos e ajudamos no processo de transformação de todos aqueles que nós encontramos na família, na sociedade como um todo. Então, os nossos centros espíritas, eles têm algumas concepções, alguns princípios. E esses princípios envolvem, por exemplo, o estudo,
a prática e a divulgação, a difusão da doutrina espírita junto ao jovem e junto a todos aqueles que se encontram, para que nós consigamos, acima de tudo, vivenciar os ensinamentos de Jesus, que é o fim, é o objetivo final de todo esse nosso esforço. E nós estamos nesse momento aqui, no aniversário do nosso GECAL, muito interessados em acolher todos os jovens de todas as famílias. Por isso que nós estamos fazendo esse esforço de sensibilização para todas as irmãs e irmãos aqui, para que nós façamos um esforço de trazer os nossos jovens, para que eles possam não ser o futuro quando nós não estivermos aqui. Esse é um pensamento com um certo engano. Nós não queremos que os jovens sejam os nossos substitutos no futuro. Nós, como espíritas, queremos que os jovens sejam realizadores hoje, junto conosco, ombro a ombro, lado a lado, de mãos dadas conosco nesse processo de construção. Porque não adianta nada nós nos esforçarmos e os nossos jovens, que têm um papel fundamental nesse nosso futuro do planeta, né, quando nós estamos nos dirigindo para um planeta de regeneração, falamos tanto nisso, né, já fomos planeta de expiações e provas, já fomos antes planeta primitivo e estamos caminhando, sabe-se lá com quanto tempo, não há uma precisão nesse sentido, há algumas indicações, mas nada preciso, de que atingiremos a condição de um planeta de regeneração, em que haverá o bem predominando sobre o mal. E nós precisamos que as nossas crianças, os nossos jovens e nós mesmos estejamos todos juntos, unidos nesse propósito, junto com a questão de fortalecer a participação de todos os nossos jovens nas nossas instituições, no centro, no movimento espírita, fazendo visitas, participando de atividades de assistência e promoção social. Aqui no GECAL nós temos várias caravanas que realizam trabalhos maravilhosos, visitando lares, por exemplo, lar de idosos. Temos a questão da caravana fraterna que faz o jantar, né, dos nossos pacientes do Hospital Batuíra. Temos uma série, eu não vou falar sobre essas atividades, porque são muitas. E todos os irmãos aqui e irmãs estão convidados a participar e incluir os nossos jovens nesse processo, né? E para finalizar essa parte, né, nós temos que cada espírito é único. Nós não vamos ter 2 adultos iguais, porque nós não temos 2 jovens iguais e nós não temos 2 crianças iguais. Nós somos espíritos criados por Deus para sermos infinitos. Nós tivemos um início, que foi o momento da criação divina, há milhares, milhões de anos atrás, mas não teremos fim. Nós temos a vida imortal toda pela frente, e nós devemos dar os primeiros passos e conduzirmos os nossos jovens para entender essas realidades espirituais e, ao mesmo tempo, serem respeitados nas suas individualidades. Porque às vezes a gente quer criar 2 filhos exatamente da mesma forma. É claro que nós temos princípios, temos conceitos, mas como que nós vamos ter filhos iguais se eles são espíritos diferentes, têm experiências diferentes, renasceram em países ao longo das reencarnações, em países diferentes, em culturas diferentes, tiveram graus de instruções diferentes? Como é que nós queremos que os nossos jovens sejam iguais? Então nós precisamos respeitar a individualidade de cada um. E a doutrina espírita nos pede, os orientadores espirituais, que o jovem seja acolhido e seja respeitado nas suas características pessoais. É claro que a nossa orientação precisa ser segura, mas nós não podemos atropelar a natureza de cada um dos nossos jovens. Eles têm que ser respeitados. No passado, a gente achava que a criança era um adulto pequenininho. E muitas das coisas que se faziam com crianças eram exigências para adultos. E todas os nossos especialistas em pedagogia, em psicologia, em ciência do comportamento de um modo geral, já nos trouxeram a ideia de que, olha, criança é criança, jovem é jovem, adulto é adulto.
E cada um está numa fase do seu desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, mas cada um é, acima de tudo, um espírito imortal que tem as suas próprias características e precisa ser respeitado nessas condições. Todos nós precisamos ser respeitados. E para finalizar essa parte, a nossa família. Seja a família no lar que nós temos, seja a família que aqui, por exemplo, essa para mim, no GECAL, é uma das minhas famílias. Porque aqui, todas as vezes que eu venho para cá, eu penso, eu vou ser recebido, acolhido e vou contribuir com os meus irmãos. Sejam eles crianças, jovens, adultos, idosos, não importa. É uma família, porque se não for assim, nós não vamos conseguir seguir aquilo que o Cristo representou aqui como família, o seu colégio apostólico dos 12, os 70, 72, os 500, ou seja, os milhares de espíritos que reencarnaram aqui para ajudar na sua obra. Então, Cristo sempre foi um grande divulgador da ideia da família. E família não significa necessariamente a consanguínea, aquela de pessoas que compartilham o mesmo DNA, a mesma origem genética, né? Então, do ponto de vista do pensamento, eu selecionei aqui duas passagens. Uma do nosso querido Bezerra de Menezes, que é um dos coordenadores do nosso movimento espírita, do nosso país. O irmão Bezerra de Menezes é um espírito muito querido, dedicado, desde a época em que ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, sabe quando? Em 1890. Ainda no final do século XIX, nós estamos no século XXI. Bezerra de Menezes, durante todos aqueles anos, se dedicou profundamente ao próximo, como médico, como espírita, como ser humano, e se tornou um grande colaborador de Jesus e foi convidado para coordenar esse grande movimento do nosso país, de evangelização da criança, do adolescente, dos jovens e de nós mesmos adultos. E ele nos fala assim, olha, sem dúvida alguma, a expansão do movimento espírita no Brasil, em número e em qualidade, está assentada na participação da criança e do jovem, naturais continuadores da causa e do ideal. Entendemos que somente assim a evangelização espírita infanto-juvenil estará atingindo o seu abençoado desiderato, ou seja, o seu objetivo, contribuindo para a formação do homem, do ser humano evangelizado, que há de penetrar a alvorada de um novo milênio de alma liberta e coração devotado à construção da sua própria felicidade. E, acima de tudo, de ir ao encontro da mensagem que o Cristo nos trouxe há 2000 anos, que é o verdadeiro objetivo da doutrina espírita aqui na Terra. E a nossa irmã Joana de Ângeles, que era e é orientadora espiritual do Divaldo Franco, um grande companheiro que desencarnou há pouco tempo, ainda esse ano, e esteve conosco aqui. Nós temos o nosso Congresso Espírita do Estado de Goiás, o Congresso Espírita de Goiás, há 42 anos. No próximo ano vamos ter o Congresso de número 42. E o Divaldo esteve conosco por mais de 40 vezes ao longo dessas décadas todas. E ele, como grande colaborador, a sua orientadora espiritual, Joana de Ângeles, que é reconhecida como a Joana de Cusa, aquela grande cristã da época de Jesus, que deu a sua vida pela obra do Cristo, ela nos diz assim, olha, os jovens da atualidade estarão chamados a exercer tarefas e atender a compromissos cujos resultados dependerão da formação que lhes seja dada desde agora.
essa formação fundamental, né? E que realmente, quando a gente pensa no pensamento do Cristo, né, a preparação dessas mentes vai ser fundamental para todo esse processo, para uma sociedade mais feliz, mais cristã, né? Então, nós temos que apresentar aos nossos jovens e a todos nós essa formulazinha aqui, olha, a oportunidade mais a orientação é igual ao trabalho no bem. Quando nós oferecemos as nossas oportunidades aos jovens e a todos, as nossas crianças, e a partir dessa, uma orientação segura no nosso lar, na instituição espírita, nós estamos transformando cada um dos nossos jovens em trabalhadores do bem. Esse é o objetivo de todo o trabalho com a juventude, né? E aqui nós selecionamos uma parte, né, que é um pensamento do Leopoldo Machado. Para quem nunca ouviu falar nesse irmão espírita, né, baiano, colaborou muito nas atividades espíritas do nosso país, ele organizou o primeiro congresso de jovens espíritas do Brasil no ano de 1948. Júlio, você consegue imaginar, né, o Leopoldo Machado? Olha, em 1948, primeiro congresso de mocidades espíritas, ou seja, ao longo de toda a história da doutrina espírita no nosso planeta, desde o nosso irmão Bezerra de Menezes e o Leopoldo Machado, né, eles falavam exatamente isso, olha, os jovens estão sendo convocados para o trabalho, para colaborar na obra do Cristo, e é uma grande responsabilidade nossa. Se os irmãos e irmãs não sabem quem é Leopoldo Machado, eu vou fazer uma pequena quebra de protocolo aqui, já que eu estou em casa, né, Júnior? Né? E vou mostrar para vocês quem é Leopoldo Machado. Ele é o compositor dessa canção aqui, ó. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres, pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, entende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, bem do Evangelho. Vibrai e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons cristãos. Esse é o nosso querido Leopoldo Machado, né? Que desde a sua presença aqui há muitas décadas nos orienta, nos auxilia nesse trabalho. Então, queridas irmãs e irmãos, para finalizar, né, a nossa conversa dessa noite, nós gostaríamos de deixar a mensagem, né, quando o Cristo ele nos chama para o seu trabalho, para nos tornarmos pessoas melhores. Um dos papéis da doutrina espírita é justamente esse de iluminador das nossas consciências. E nós temos realmente um papel importante de transformar o nosso interior, nos tornando cada vez melhores, mas também temos um compromisso muito, muito importante de acolher, de encaminhar as nossas crianças e os nossos jovens para todo esse trabalho, né, de construção em torno da mensagem de Jesus, através da doutrina espírita, que é a nossa escolha aqui. Então, um grande abraço, muito obrigado pela atenção.